É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Os alicerces da ordem mundial das últimas décadas foram abanados em apenas 8 dias e estão a ser destruídos por quem mais lucrou com a globalização comercial em que assentavam. Mas será que o trumpismo é um projeto coerente de substituição da arquitetura global ou apenas o reflexo de uma potência em declínio a reagir à emergência de um mundo que sente que já não controla? Enquanto a Europa parece suspensa entre dois mundos, numa fidelidade histórica a uns Estados Unidos que a abominam e uma desconfiança persistente em relação à China, o colosso asiático deixou de ser apenas uma potência ascendente para se ver a si mesma como o centro de outra ordem mundial. No mundo multipolar, a hesitação europeia pode prender o velho continente à sua própria irrelevância. E se o novo centro de gravidade do mundo já não for o Atlântico? A nova Rota da Seda construiu uma nova teia de relações económicas e diplomáticas. É a China e não os Estados Unidos que ocupa hoje o papel de grande investidor em África, na Ásia e na América Latina. Será que isto representa uma nova forma de imperialismo ou um modelo diferente de globalização? Do trumpismo ao papel da China numa nova ordem mundial, da guerra na Ucrânia ao colapso de uma ideia do Ocidente, da atração do conservadorismo político pelo discurso populista radical, este episódio do Perguntar Não Ofende é com alguém que tem vindo a escrever sobre as tendências que moldam o mundo. Doutorado em Ciência Política em Harvard, secretário de Estado dos Assuntos Europeus do governo de Pedro Passos Coelho, autor de livros como Corredor e Rota, Uma Ordem Mundial Chinesa e Construtores de Mundos, Bruno Maçães é presentemente conselheiro sénior da Flint Global, em Londres, onde aconselha companhias sobre política internacional e foi Senior Fellow da Universidade de Renmin, em Beijing, e no Hudson Institute, em Washington. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Bruno, por teres aceitado este meu convite. Queria começar por falar um bocadinho do trumpismo e da coisa daquilo que estamos a assistir mais próximo. A ordem mundial que vivemos nestes últimos 80 anos parece estar a ser desfeita. Não sei se é muito definitivo dizer que ela está a ser desfeita, em tempo real, por Donald Trump. Estamos perante um projeto consciente de substituição dessa ordem por outra, ou perante uma reação desesperada a um mundo que os Estados Unidos sentem que já não têm a hegemonia? A destruição é estratégica ou reativa? Mais reativa do que estratégica, e não limitada só a Trump. Eu tenho muita dificuldade em achar que todos os problemas começaram com Trump, porque há 2 anos tenho escrito muito, tenho falado muito sobre a situação em Gaza. Não foi com Donald Trump que Gaza foi destruída, foi com Joe Biden. Nós já veremos falar da Palestina. Falaremos disso, certamente, mas é apenas um exemplo, e poderia dar outros, de como os problemas são estruturais. Eu vejo muito Trump como um sintoma e até como um epifenómeno, mais do que uma força ativa, mais do que uma força histórica. Quem acha que Trump é um exemplo da teoria dos grandes homens na história, eu não consigo concordar de modo nenhum com isso. É uma reação, os Estados Unidos sentem-se assustados, sentem-se mais fracos, e há a reação natural do poder hegemónico de tentar, através de um uso mais direto da força, recuperar o poder que se vai desvanecendo. É essa a minha interpretação geral do que está a acontecer. Tens escrito que Trump não compreende a dinâmica do dólar como reserva global, e que esse gigantesco influxo de capitais que explica o crescente déficit comercial dos Estados Unidos.
É só isso que Trump desvaloriza, ou ao exagerar a decadência americana por ter uma visão analógica da economia? Também, mas tem sobretudo uma certa visão do poder. Não lhe chamaria uma teoria, mas tem um certo... Agora gostava que explicasse isto para as pessoas perceberem do dólar, a questão do dólar e do déficit comercial. Falamos do dólar, que é importante, mas o ponto mais geral é que Trump tem um entendimento do poder que é um entendimento diferente do entendimento tradicional americano. Os Estados Unidos até se distinguiram muito de outros impérios pela maneira como entendiam o seu poder. Era um poder estrutural, um poder sistémico que tinha a ver com a criação de um sistema global de que os Estados Unidos beneficiavam, obviamente, mas não era um uso do poder muito direto. E Trump abandona este entendimento do poder em favor de um uso direto da força, da chantagem, que é evidentemente um entendimento possível do poder. Resta saber se é melhor ou pior do ponto de vista da própria preservação do poder americano. Eu acho que é pior. Achas que não será bem sucedido? Acho que não será bem sucedido. Enfim, são as 3 décadas ou 3 décadas e meia que estudo filosofia política. Uma das poucas conclusões, uma das poucas leis da ciência política, para mim, é de que o poder estrutural é uma forma melhor de poder do que o poder direto. Porquê? Porque o poder direto cria muita resistência, e estamos a ver isso, e vamos ver durante os próximos meses e anos. E segundo, porque o poder direto usa muito mais recursos. Se quisermos fazer uma analogia que não é perfeita, mas que pode ser feita, a Guerra Fria foi muito um conflito entre uma forma de poder mais direto da União Soviética e uma forma de poder mais estrutural e sistémico dos Estados Unidos. E quem estudar a Guerra Fria percebe que o poder americano funcionou melhor. Apesar também de ter usado o direto no Vietnã. Como exceções. É evidente que o poder estrutural tem sempre de ser apoiado. Na realidade. Sim, mas que depois foi corrigido, era sempre corrigido, e não era aí que assentava o poder americano. Assentava no dólar, assentava na cultura, assentava na influência política, assentava na energia, variáveis estruturais do sistema mundial e não um uso direto de poder. E aqui a questão em relação à questão do dólar, já agora. A questão do dólar, bom, podemos... há muita gente muita gente que vê em Donald Trump como talvez um momento em que o poder do dólar vai desaparecer. E temos visto alguns indícios disso nas últimas 2 semanas. Para fazer alguma justiça a Donald Trump, não é que ele tenha inventado o problema. E eu acho que o papel do dólar dá aos Estados Unidos grandes vantagens, mas cria problemas também. E os Estados Unidos têm de lidar com esta espécie de dilema, em que por um lado o dólar é uma fonte de poder, por outro lado é um fardo que os Estados Unidos também carregam. Em que sentido? Se um país tiver a moeda de reserva mundial, há dinâmicas que são criadas quase automaticamente que levam a uma certa deindustrialização. O país especializa-se em serviços financeiros, o país fica muito dependente da exportação, não de bens manufaturados, mas de dívida, de serviços financeiros e de dívida. Sim. Porque na verdade a maior exportação dos Estados Unidos não são automóveis ou não são televisores, são notas ou são títulos de dívida. Que são exportados por outro lado, massivas. Tem acesso a níveis, brutalidades de capital que permitem, por exemplo, permitem a grande vantagem tecnológica que os Estados Unidos têm. Têm grandes vantagens por ter o dólar. Níveis de dívida que para qualquer outro país seriam incomportáveis. Os Estados Unidos agora têm um déficit, nós devemos lembrar disso de Portugal nos anos da crise, são déficits parecidos, têm um déficit de 7,5% todos os anos. Qualquer outro país, incluindo Portugal, como vimos, isso levaria rapidamente a uma crise de dívida. A dívida vai-se gerindo. Mas é que eu sou daqueles que concorda com isso. Depende depois. Os países não têm todos a mesma capacidade de gerir a dívida. Com isso, certamente concordavas que uns gerem com muita facilidade e outros gerem mal. O Japão tem dívida externa, dívida brutal. Mas não tem déficits de 7,5% ao ano como tem agora. E repara, os Estados Unidos têm um déficit de 7,5% ao ano durante um período de rápida expansão económica. Se houver uma recessão como eu julgo que virá este ano, julgo até que já terá começado nos Estados Unidos, esse déficit pode facilmente explodir para 12%, 13%. E é neste momento que o dólar pode entrar numa crise sistémica.
Não há um substituto, mas também não tem de haver um substituto. Os BRICS andam há algum tempo a tentar trabalhar nisso, mas não sei se encontrarão uma solução. Não tem de haver um substituto. Pode haver um período de transição de 1 ou 2 décadas em que há várias moedas com uma certa influência regional, em que o ouro volta a ganhar importância e em que se arranja um... Portanto, podemos regressar ao anos 70 nessa matéria. Sim, eu julgo que é até mais ou menos inevitável. Agora, não era uma má notícia do meu ponto de vista. Talvez não, e há muita gente até que acha que não era uma má notícia para os Estados Unidos, porque os enormes problemas sociais e económicos que os Estados Unidos têm. Podemos falar sobre isso. Eu estive em Michigan a acompanhar um pouco a campanha de Trump durante uma semana. E o que vi em Michigan é de facto extraordinário. É um país que está numa grave crise social, mas económica também, porque há muita gente com muito dinheiro, mas há muita gente a sofrer economicamente. E isso tem a ver, na minha opinião, até porque este processo de desindustrialização, provavelmente, eu acho que não tem recuo, pelo menos à dimensão do que Trump anuncia, é completamente impossível, não é? Mas é verdade que a passagem para serviços e serviços financeiros é um tipo de enriquecimento que cria muito mais desigualdade do que a produção de manufatura, não é? Certo. Eu não acho que seja possível regressar à produção de manufatura como ela existia nos Estados Unidos há 4 ou 5 décadas, mas um tipo novo de manufatura seria possível. E é óbvio que o Wall Street tem beneficiado enormemente desta situação. Nós vemos às vezes Trump dizer que é tempo do Wall Street pagar, mas a verdade é que na altura em que o Wall Street começou a pagar há 10 dias atrás, houve um recuo imediato de Trump, e eu não creio que ele tenha a capacidade de fazer face ao Wall Street, que também está presente no seu Conselho de Ministros. E por isso vamos ver esta espécie de zigue-zague permanente. É o medo da ascensão da China que move Trump? Quer agir enquanto ainda está numa posição vantajosa? Sim, mas isto até não tem muito a ver com Trump. Eu acho que isto é absolutamente transversal à sociedade e à política americana. Neste ponto estão todos de acordo. Ontem ou hoje foi anunciado que os Estados Unidos vão cortar o apoio à África. Imediatamente tu vês a reação de toda a gente no debate americano a dizer a China vai beneficiar disto. E vai, mas por outro lado é extremamente é bizarro e é uma grande desilusão ver que os Estados Unidos são incapazes de pensar no mundo e pensar sobre o mundo a não ser em termos da China. Não há uma visão positiva, há sempre uma visão. Dizias no início, isto é reativo. Claro que é reativo, é 100% reativo. Isso é que é extraordinário do meu ponto de vista. Isso é que é um sinal de declínio muito claro. Mas não achas que esta opção, deste o exemplo da África, mas há outros, de abandono do soft power que os Estados Unidos tenham, dará definitivamente espaço à China para ocupar o espaço que ainda estava... Bem, qualquer pessoa que vá à África, imagino que já foste várias vezes a vários países africanos, percebe a presença da China incomensuravelmente superior à dos Estados Unidos e até da Europa, em países em que a Europa tem influência cultural, etc, portanto que até é extraordinário que isso aconteça. Achas que este abandono, este recuo, vai ser o último momento em que a China definitivamente toma conta desse soft power que lhe dá, sim, desse poder estrutural que tu falavas, indireto? Sim, é um momento muito importante. Eu tenho, nas minhas viagens, eu viajo muito, um pouco o mundo inteiro, quase permanentemente, e também podemos falar sobre isso, é também para mim uma das coisas que é indispensável se escrever sobre política internacional. E tenho reparado ao longo dos anos que um dos alicerces do poder americano é evidentemente o enorme orçamento de ajuda financeira e também de ajuda à imprensa em muitos países do mundo, a associações não governamentais. E reparei ao longo dos anos que há muita gente que já não tem encanto nenhum com os Estados Unidos, mas que apesar de tudo faz parte desta rede que move muito dinheiro. E o dinheiro também fala, e por isso eu acho que tens razão. Grita. Fala bastante alto. E por isso eu acho que vai ser um momento importante, porque havia ainda muito poder americano que estava dependente deste sistema que, por razões que são um pouco difíceis de entender, Elon Musk decidiu dinamitar de alto a baixo. Esta parte é completamente, a mim parece-me completamente irracional. Ou seja, enquanto outros nós podemos estar a discutir as tarifas, cada um ter as suas posições sobre as tarifas, até analisar a irracionalidade como elas surgem e são apresentadas e acontecem, mas poder discutir para além disso, isto parece absolutamente... Deixa-me dar-te um exemplo. No sentido de qualquer potência, isto é um absurdo, não é?
Sim, deixa-me dar-te um exemplo. Eu conheço 5 pessoas que no último mês me disseram que foram despedidas do USAID. 2 delas eu nem sequer sabia que trabalhavam para o USAID, o que também é um pouco estranho, não é? Pessoas que comentavam, que iam a conferências, que tinham opiniões, que tinham uma carreira inteira e que afinal estavam a receber um salário do State Department americano sem que eu alguma vez tivesse sabido disso. O termo que se costuma usar é avançados. Avançados, sim. Isso também é um pouco estranho, mas em todo o caso mostra como este esforço de Musk é verdadeiro e como já tem um impacto gigantesco. Essas 5 pessoas, pelo que eu ouvi, não estavam particularmente vingativas ou ressentidas. Outros estarão até. E por isso vai ter um impacto grande. Porque é que Musk está a fazer isso? Eu não sei. Eu acho que muito deste esforço de Elon Musk tem a ver com a destruição do sistema anterior. Chamemos-lhe um sistema liberal que existia. E por isso ele tem escolhido cirurgicamente aquelas áreas onde as pessoas com ideias diferentes dele e de Trump estavam instaladas. E estavam instaladas. Isso é verdade. Desse ponto de vista temos que concordar com ele. Havia muita gente que recebia estas avanças e gente nos Estados Unidos também, há 2 ou 3 décadas. E por isso Musk decidiu que era aí que tinha que começar o esforço de destruição. Eu acho que não é um esforço de contenção orçamental, não é um plano de reforma de Estado. É uma espécie de uma revolução cultural, quase maoísta. Já vi essa comparação, várias pessoas fazerem a comparação com a Revolução Cultural Chinesa, não com outras coisas, mas com a Revolução Cultural Chinesa. Perante a atitude ao estilo de Trump em relação à Europa, devíamos nós, União Europeia, e não a Europa, porque nós temos a maneira de resumir a Europa à União Europeia, devíamos repensar a relação com a China, que pode funcionar como um contrapeso à unilateralidade americana, ou isso poderia, no longo prazo, tornar a Europa num ator ainda mais irrelevante no mundo de 2 superpotências? Eu tenho defendido isso, tenho defendido que para a Europa, que não é um poder militar forte e que por isso precisa de um sistema relativamente equilibrado, que o equilíbrio de poder entre os Estados Unidos e a China não é mau e que seria preferível a ter um poder completamente unilateral dos Estados Unidos. Havia muita gente que ao longo dos últimos 5, 6 anos discordou muitas vezes veementemente comigo dessa ideia e que agora vejo... Mas é porque eu acho que há muita gente que acredita que este tipo de relações são relações antes de mais ideológicas. Eu acho isso bastante duvidoso, sobretudo hoje em dia. Sim, mas há aí muita ingenuidade quase juvenil e que aliás tem sido agora exposta, não é? Porque o que era suposto ser uma aliança ideológica para sempre, vemos agora muita gente a dizer que os Estados Unidos se tornaram o nosso adversário principal. E vimos, por exemplo, Ursula von der Leyen dizer que o Ocidente acabou. Mas se acabou, então talvez a política relativamente à China que foi adotada nos últimos 5 anos tenha sido um pouco ingênua, porque as pessoas que agora acham que a China é um ótimo contrapeso passaram os últimos 5 anos a tentar destruir economicamente a China. Há aí uma contradição que precisa de ser explicada. Eu acho que a Europa devia ter uma política em relação à China assente no interesse europeu. Em alguns casos coincide com o interesse americano, noutros casos não coincide, evidentemente. Agora, também compreendo que nos últimos 3 anos houve uma situação um pouco excepcional por causa da Ucrânia, em que a União Europeia estava disposta a dar mais aos Estados Unidos no que diz respeito à política chinesa, em troca de receber mais dos Estados Unidos no que diz respeito à política ucraniana. Isso também me parece que desabou, porque a política ucraniana de Trump é agora o oposto do que a política europeia é suposto ser. Nós já vamos à Ucrânia, mas eu não quero sair já da China. A Rota da Seda é muito mais do que um projeto de desenvolvimento económico, é uma tentativa de criar uma nova ordem mundial que recusa o predomínio americano e os chamados valores liberais. Trump é o ator que involuntariamente acende o rastilho desse novo mundo, nem liberal, nem atlântico. Sim, eu disse na introdução, falei na introdução do se calhar o centro já não é o Atlântico. Já não é? Ou já nem era sequer? É um mundo bastante equilibrado e dividido. Eu nunca defendi, nem sequer no meu livro sobre o corredor e a rota, nunca defendi que a China ia substituir os Estados Unidos. Eu vejo o que está a acontecer como uma espécie de regresso a um mundo com vários poderes bastante equilibrados. O mundo antes da ascensão do Ocidente. Aliás, pode-se dizer que é o mundo mais natural, que acontecerá na história da humanidade mais naturalmente. Os últimos 2, 3 séculos foram uma exceção por causa da revolução tecnológica que aconteceu na Europa, não é?
Mas podemos estar a regressar agora a um mundo onde há vários centros de poder relativamente equilibrados. Eu acho que é isso. A revolução tecnológica já chegou a quase todo lado, não é? A revolução tecnológica é hoje global e não é apenas ocidental. Isso é que mudou. A resposta ataque-ataque da China às tarifas americanas parece ter apanhado de surpresa Trump e os mercados mundiais. Olhando para os dados do comércio mundial, vemos que os países emergentes da nova Rota da Seda já ultrapassam 50% do total das exportações e importações chinesas. Numa década, os Estados Unidos caíram de 17,3% para 14,8% das exportações chinesas, estão ao nível da União Europeia, neste momento, os Estados Unidos, enquanto as economias emergentes valem quase 45%. Desculpa dar estes dados todos, mas ao abrir uma guerra comercial com o mundo inteiro, Trump não abriu uma nova oportunidade de crescimento à China com uma nova diversificação de parceiros comerciais. Ou seja, Trump com esta guerra não está a sobrevalorizar a capacidade que tem de enfrentar os chineses. Claro que sim. Aliás, isso é muito óbvio, não é? Sobretudo quando vês J.D. Vance dizer que os chineses são uns camponeses. Percebes que o camponês é ele. Sim, e sobretudo percebes que a visão que existe nos Estados Unidos, não apenas Trump, digo mais uma vez, que existe nos Estados Unidos é uma visão muito desadequada da realidade, muito desatualizada. São pessoas que nunca foram à China, por exemplo, e que estão a fazer política sobre a China. Muitas das pessoas que no Conselho de Segurança Nacional americano fazem política sobre a China nunca estiveram na China, e alguns com quem eu já falei estão orgulhosos do facto de nunca terem ido à China e acham bizarro que eu tenha ido, muitas vezes. Ora, se estas pessoas vão a fazer política, evidentemente estão a fazer a política para uma China que é absolutamente imaginária, que existe na cabeça deles. Eu julgo que Xi Jinping terá ficado muito satisfeito com esta oportunidade. É uma oportunidade de quê? De expor a fragilidade do poder americano, como tu disseste. Há muita gente no mundo inteiro que continuou a acreditar que os Estados Unidos, se fosse necessário, seriam capazes de destruir economicamente a China. E evidentemente isso criava uma certa relutância em estreitar as relações comerciais com a China, porque afinal de contas este não é o verdadeiro centro de poder económico. Julgo que Xi Jinping está à espera de uma oportunidade em que pudesse demonstrar claramente ao mundo inteiro que esse já não é o caso. E por isso, na minha opinião, isto é difícil de ler e há muitas teorias diferentes, mas na minha opinião foi por isso que ele reagiu da maneira que reagiu às tarifas de Trump, em vez de tentar acomodar e tentar... Que era o que muita gente julgava que ele ia fazer. Sim, julgo que a maior parte das pessoas achava isso. Ele reagiu com uma certa brutalidade, imediatamente retaliando com o mesmo número de tarifas. Trump subiu outra vez, Xi Jinping respondeu com o mesmo número, o que surpreendeu muita gente, mas eu acho que foi um modo de mostrar que o poder americano já não é o que era. E na verdade até agora a China tem sido bem sucedida, porque o que temos visto é os Estados Unidos a começar a hesitar e a começar a enviar mensagens de que talvez não seja capaz de manter este nível de conflito. Apesar disto, o poder militar chinês continua a ser visto como a sua maior fraqueza, em comparação, não é? Comparativa, evidentemente. Até aqui o esforço chinês foi mais de construção de rede de influências, como falámos, políticas, baseando nas infraestruturas e em criar algumas dependências económicas. Será assim por muito tempo? Pegando num exemplo, poderemos ter brevemente notícias em relação a Taiwan? Eu julgo que não. Eu julgo que a China está mais interessada em assimilar Taiwan pacificamente e ainda não desistiu dessa ideia. Isso é possível? Julgo que sim. Julgo que a longo prazo de décadas os exemplos de Hong Kong e de Macau não são muito animadores para quem esteja em Taiwan. Ou seja, a ideia de um país, dois sistemas não funcionou claramente em Hong Kong e Macau. Mas nós temos de ter destas coisas uma certa visão histórica. Daqui a 20 anos tudo pode ser muito diferente. Se tivermos uma China que é dominadora, que tem um certo soft power, que projeta uma imagem de futuro, se tivermos um líder chinês que tenha mais capacidade de atrair do que este líder, que tenha mais charme do que este líder, que não tem nenhum, certo? Mas a China dificilmente, agora vou dizer uma coisa, se calhar herética, não sei, dificilmente pode ser uma democracia, digo eu, e sobreviver com o peso e com a unidade que tem. Achas que há alguma forma da China se encaminhar para um processo de democratização? A questão, eu cada vez penso menos nesses termos. A questão não é tanto se vai tornar uma democracia de estilo... Eu também penso uma razão, mas é porque eu acho que as democracias estão a caminho de deixar de o ser. Mas eu tenho uma tese um pouco mais trágica, que é que a democracia está a viver
seu ocaso, não é? Mas lá está, mas isso mostra que as coisas podem mudar radicalmente. Daqui a 20 anos, muitas das democracias ocidentais podem parecer menos atraentes e menos democráticas. E menos democráticas, algumas terão até colapsado. E a questão na China não é se vai tornar uma democracia ocidental, é se vai tornar um regime mais aberto, mais tolerante. Eu julgo que isso é possível. A minha filosofia política em geral... É porque Xi Jinping representou, apesar de tudo, um recuo nessa matéria, não um avanço, não é? Julgo que sim. Ele quis fortalecer muitas das áreas onde achava que havia debilidades, sobretudo num confronto com os Estados Unidos. Mas a minha filosofia política em geral é de que os poderes se tornam mais abertos e tolerantes quando são mais poderosos. Há muita gente que discorda e acha exatamente o oposto. Mas se esse for o caso, uma China mais confiante em si poderá ser uma China mais aberta. E isso, se acontecer, vai mudar muitas coisas também em relação a Taiwan. Mas o ponto principal, julgo eu, é que a China não me parece estar interessada numa invasão, ocupação militar de Taiwan, pura e simplesmente porque acha que não funcionaria, que tem riscos demasiado elevados. E até estar convencida que não há outro caminho, eu julgo que continuará a tentar assimilar Taiwan pacificamente. E é previsível que continue, porque já começou, não é? O seu reforço militar, para que o reforço militar corresponda ao seu peso económico. Isso está a acontecer e sobretudo a melhoria tecnológica do exército chinês, onde os Estados Unidos continuam a ter uma vantagem. Mas eu julgo que em relação a Taiwan, para terminarmos, a variável mais importante é saber se os taiwaneses se convencerem de que os Estados Unidos não estarão presentes no caso de um conflito, haverá também uma abertura de Taiwan em relação à China. Isso é inevitável, eu julgo até que estará a acontecer. A conclusão que se retirou em Taiwan da Ucrânia, de Trump sobre a Ucrânia, é que os Estados Unidos não são inteiramente de confiança. Por isso é que a questão da Ucrânia era tão importante em Taiwan. Eu estive lá 3 semanas em 2023 e os taiwaneses estavam de facto obcecados com a questão da Ucrânia. Porquê? Não tanto pela Ucrânia, mas para eles foi um teste em tempo real da capacidade dos Estados Unidos se vincularem verdadeiramente a este tipo de compromissos. E se era um teste, eu julgo que os Estados Unidos estão muito perto de falharem o teste, no caso da Ucrânia. Tendemos, mais até por razões históricas e culturais, a ver um mundo como um mundo europeu e americano. Mas a guerra da Ucrânia, que estávamos a falar, a relação e reações como a de Lula, por exemplo, que em Portugal passaram por minoritárias e inaceitáveis. Há aqui também uma grande ignorância sobre o que é que são, qual é a realidade política fora da Europa e dos Estados Unidos, mostraram que os países emergentes estão distantes das nossas percepções. Quando a maioria do mundo já não reconhece esta ordem mundial em que nós ainda nos revemos, não estão já a ser construídas as bases para uma nova. Não está isso já a acontecer. Tu, aliás, dizias que isto era antes de Trump. Não estava isso já a acontecer, e eu já não estou a falar só do ponto de vista económico, militar e político, mas até na própria percepção do mundo em relação ao que o rege. Sim, sem dúvida. Muitas das coisas que estão a ser atribuídas a Trump estavam já a acontecer e estavam já muito visíveis. Estavam muito visíveis no caso de Gaza e da Palestina, e estavam até muito visíveis no caso da Ucrânia, porque o que foi bastante notável no caso da guerra ucraniana foi a incapacidade americana de fazer o sistema mundial funcionar a seu favor. O que aconteceu é que a Índia, a China, a Indonésia, o Brasil essencialmente ignoraram o conflito e continuaram a comprar energia da Rússia, e a razão porque a economia russa não colapsou é evidentemente as alterações profundas e sistémicas na economia mundial. E desse ponto de vista a crise ucraniana também revelou esse tipo de mudanças. Revelou a mudança e revelou a cegueira da Europa e dos Estados Unidos em relação a essa mudança, ou não? A incapacidade de prever, não é prever, de perceber que o mundo já não era aquele... Não era o de há 20 anos, não é? Sem dúvida. No meu novo livro eu cito algumas frases de Joe Biden a seguir à invasão russa, em que ele diz a economia russa colapsará brevemente, e essas afirmações não ficam muito bem vistas retrospectivamente. E sobretudo houve uma incapacidade do Ocidente em falar com o resto do mundo. Eu acho que a invasão russa
foi uma barbaridade e que deve ser combatida, mas para ser combatida pelo resto do mundo teria de haver um diálogo genuíno entre o Ocidente e o resto do mundo. E o que aconteceu foi o oposto. Foi Joe Biden tentar apresentar a guerra da Ucrânia como uma guerra entre o Ocidente e o resto do mundo. Isso é que foi extraordinário. Eu uma vez, acho que foi no princípio da guerra, escrevi, no princípio da guerra, não, já uma parte um pouco mais avançada, aquela, não sei se conhece aquela imagem do locutor de rádio inglês que diz que há mau tempo no Canal da Mancha, a Europa está isolada do Reino Unido. E eu tive um bocadinho várias vezes essa sensação, exatamente, ou seja, que a Europa e os Estados Unidos acharam que o mundo estava isolado dela própria, não percebendo essa nova realidade. O fascínio e a aproximação à Rússia de Trump não parecem fazer qualquer sentido estratégico, parece-me a mim. Ele explica-se como o desprezo pela Europa, pela partilha de um sentimento antiliberal. É isso que passa no discurso, por exemplo, que J.D. Vance fez em Munique aqui. É isso, é outra coisa, é porque de facto a Rússia não é propriamente uma potência que uma aliança dos Estados Unidos pareça fazer grande sentido do ponto de vista estratégico. É bizarro, é estranho, precisa de ser investigado. Eu não digo investigado judicialmente, digo investigado intelectualmente. Não sei, não tenho bem a certeza. É estranho porque é o único país sobre o qual Trump não fala com desprezo, porque fala com desprezo sobre o resto do mundo inteiro. E eu julgo, a minha teoria, não sei se é verdade ou não, a minha teoria é de que a Rússia... ele vê a Rússia como tendo uma certa afinidade com o seu próprio projeto político, com o seu entendimento da política. E o olhar sobre a liderança, não é? Percebe-se que sim, um certo olhar sobre a liderança, sobre a própria economia. Há uma certa afinidade. E por isso eu acho que Trump acha que qualquer crítica à Rússia pode depois ser usada como uma crítica ao seu próprio regime. E sobretudo, se for uma crítica feita por ele, vai ser usada dessa maneira. Ele precisa de reabilitar a Rússia para que a Rússia não seja usada contra ele. E de resto a Rússia foi usada contra ele. E de um modo, digamos, até ilegítimo. Como? Durante o primeiro mandato, a ideia de que ele tinha um conluio com a Rússia, e depois, tanto quanto sabemos, da investigação que foi feita por autoridades independentes, não houve conluio. Não houve encontros entre políticos dos dois lados. Mas isso foi uma acusação usada muito pelos democratas. E por isso, para ele, a Rússia é uma vulnerabilidade dele. E quanto mais a Rússia for reabilitada, menos essa vulnerabilidade está presente. Porque a Rússia ainda tem um efeito nos Estados Unidos simbólico muito forte, não é? Muito forte. É a herança da Guerra Fria. E por isso eu acho que é isso que assusta Trump. Se Trump concordar que Putin é ilegítimo, mais cedo ou mais tarde... essa afirmação da legitimidade de Putin vai ser usada para dizer que Trump também é ilegítimo. Eu acho que ele está muito assustado com o uso da Rússia contra ele. Trump parece estar prestes a abandonar a Ucrânia, à sua sorte, prestes, se calhar até já estou a falar atrasado, por dizer que está prestes a abandonar a Ucrânia, mas nem assim a Europa parece ter acelerado a sua produção militar para ajudar a Ucrânia. Esta paralisia europeia resulta de incapacidade de decisão ou de negação em relação à mudança de lugar nos Estados Unidos? Eu vejo um discurso na Europa bastante confuso sobre os Estados Unidos. Se calhar é natural que seja confuso numa fase de transição. Eu não vejo esses sinais de que se vá clarificar mais para a frente. Se calhar é o meu pessimismo. Não, julgo que tens razão. É evidente que é difícil. São muitas décadas, 80 anos, em que esta situação continuou com grandes benefícios para a Europa. É preciso dizer, e é difícil abraçar um novo mundo cheio de riscos, de incertezas, e sobretudo se os políticos que têm de fazer isso são políticos já frágeis e com bastante fragilidade política, então mais difícil é. É claro que a maior parte dos políticos europeus o que querem é acordar do pesadelo e continuam a agarrar-se à ideia de que isto é tudo um pesadelo que vai passar. E que Trump um dia vai acordar. Isso nasce um bocado daquela ideia dos grandes homens, ou seja, de que é a chegada do Trump. Eu não tenho essa, mas por razões de formação política, obviamente não tenho esse olhar sobre a política, que é o Trump que faz aqui a diferença e que o Trump não há uma consequência, é uma causa. Não? Certo, e por isso se o Trump desaparecer, tudo vai desaparecer. Claro que agora é mais difícil dizer isso, porque se Trump desaparecer amanhã, quem fica é J.D. Vance, que é pior do que Trump. Nos vários pontos de que estamos a falar, J.D. Vance seria pior. Mas há muita ideia também de que o próprio Trump pode mudar. Chega a esse ponto a ilusão
europeia em muchos casos, de que é possível convencer Trump que afinal a Rússia é que é culpada. Vemos o presidente finlandês, que conheço bastante bem, a abraçar esse papel de ir explicar a Trump. Ora, tudo isto é uma ilusão terrível e a única consequência desta ilusão é que nos estamos a atrasar ainda mais, e se no fim desta semana, que pode ser, não sei quando é que este podcast vai para o ar, vai esta semana. Se Trump anunciar, na minha opinião, este sempre foi o cenário mais provável. Se Trump anunciar que perdeu o interesse na questão da Ucrânia, que vai deixar de negociar a paz, mas que também vai deixar de apoiar a Ucrânia, nós ficamos numa situação absolutamente desesperada e catastrófica, que eu julgo que é o cenário preferido de Putin. Não é um acordo de paz, mas é este cenário. E a Europa teve, apesar de tudo, 2 meses em que podia ter acelerado a preparação para apoiar a Ucrânia. E no início parecia que sim, mas mais uma vez houve uma espécie de retorno ao sonho, retorno à ilusão, e sinceramente eu começo a convencer-me que esta ilusão só será quebrada no dia em que as tropas russas entrarem em Kiev e se for perfeitamente claro que a Ucrânia foi abandonada pelos Estados Unidos. Mas tudo isso é bastante triste e bastante catastrófico. Já agora dizer só, porque disse que vai esta semana, nós estamos a gravar a 22, eu costumo dizer isto, a 21 de Abril, estamos a gravar isto a 21 de Abril de manhã. A ideia de que as grandes potências deixaram de disputar o território para disputarem o código do mundo, infraestrutura digital, os algoritmos, os padrões tecnológicos, é uma das teses centrais do teu trabalho recente, Os Construtores do Mundo. Estamos a assistir a uma substituição da geopolítica clássica por uma luta pela definição da própria realidade? Sim, essa é talvez a principal ideia de todos os meus livros e se calhar dos próximos livros nos próximos 10 anos. E eu acho que nós estamos a migrar ou a transitar para um mundo virtual. Esse é o grande acontecimento dos nossos tempos. Não é a guerra da Ucrânia ou não é Trump, é esta transição para um novo mundo e uma nova vida. E isso também afeta radicalmente a geopolítica. Aliás, eu acho que é até mais visível na geopolítica do que noutras áreas. O poder agora é essencialmente um poder de construir o mundo de raiz, construir um mundo completamente artificial, completamente virtual, e isto, talvez ao contrário do que se pudesse pensar no início, é uma fonte de poder geopolítico quase ilimitada, porque se tu construires o mundo, os outros têm de viver no mundo que tu construíste. No mundo que tu construíste de acordo com os teus interesses, de acordo com as tuas regras, o mundo sobre o qual tu mantens um certo poder porque se foi construído por ti, tu tens acesso ao painel de controlo do mundo construído por ti. Vimos isso no caso da Ucrânia e da Rússia, quando o Ocidente congelou as reservas do Banco Central Russo. Um mundo essencialmente virtual, construído em torno de sistemas de comunicação, onde o construtor do mundo tem um poder radical de alterar as variáveis dentro desse mundo. Dizes que, seguindo aliás o que estás a dizer agora, não é? Que a construção de mundos virtuais, o metaverso, a inteligência artificial generativa, etc., não é apenas um novo domínio económico, é uma forma de poder ontológico. Quem constrói o mundo, escreve as regras, define-as a seu favor, exatamente como acabaste de dizer. Mas não foi sempre assim. Ou seja, o colonialismo e o imperialismo europeu exportaram códigos de valor, instituições, organizações do mundo que ainda hoje subsistem na realidade. Aliás, às vezes com algum contraste, olhamos. Não foi também sempre isso, desculpa eu puxar a brasa à minha sardinha, a hegemonia como entendida, por exemplo, por Gramsci. Ou seja, isso é assim tão novo. Eu acho que isto está a acontecer há muito tempo. A ideia de ideologia no marxismo é muito isto, é a construção de um mundo de ideias, um mundo psicológico. Eu gosto de chamar o Gramsci porque a extrema-direita farta-se de citar o Gramsci sem nunca o ter lido e na realidade a dizer o oposto do que ele... Sim, não sabendo a transformar em projeto o que era uma análise, mas pronto. Não sabendo onde é que vem essa obsessão, mas também J.D. Vance também está obcecado com Gramsci. Mas é estranho porque percebe-se claramente quando se ouve que nunca leram. Que A ideia de que eles acham que é uma conspiração da esquerda de controlar as universidades e os mídia e acham que foi Gramsci. O que Gramsci fez foi
explicar o óbvio, não é? Que o controle dessas instituições dá uma hegemonia de valores ideológica, etc. Bem, não tem muito. É uma coisa relativamente. Não vamos falar sobre as universidades aqui, se calhar, mas. Vamos. Então, mais tarde vamos chegar a esta questão que é importante. Mas eu acho que tudo isso eram tentativas ainda bastante primitivas de fazer o que agora se está verdadeiramente a tornar possível com a tecnologia. Já existia, mas apesar de tudo, o mundo das ideias ou da cultura era um mundo relativamente frágil quando comparado com o mundo físico. Mas o mundo da inteligência artificial, o mundo das moedas globais, o mundo dos petrodólares, o mundo das redes 5G, são mundos mais sólidos e mais reais do que o mundo físico. Há uma inversão que acontece. E é esse o tema do livro, mas eu não digo que isto começou anteontem. Na realidade nunca nada começou agora, não é? Isto faz parte da dinâmica das sociedades modernas. Eu julgo que as sociedades modernas tendem nesta direção. E se nós começarmos a procurar, vamos ver muitos indícios disso há décadas ou até mais do que décadas atrás. O que estes novos mundos permitem são formas de controle social, e essa é de facto uma brutal diferença. Ou se quisermos, não há uma diferença, é um recuo em quase séculos para trás. O nível de controle social. Aliás, eu sempre gozei com a expressão aldeia global. Houve uma altura que a expressão aldeia global estava na moda e eu costumava dizer: nós concentramos sempre no global, nunca nos concentramos na aldeia. O facto de ser uma aldeia não é uma boa notícia, é uma má notícia. Portanto, há um nível de controle social sem precedentes. Tendemos para sociedades mais controladas e autoritárias por via desta tecnologia, mais, desculpa a provocação de dizer isto assim, mas mais chinesas e mais norte-americanas? Claro que sim. O que dizes sobre a aldeia é muito verdade, porque, por exemplo, eu tenho uma certa posição sobre Gaza, julgo que vamos falar sobre isso. É no fim mesmo, vamos e conta, que eu também tenho. E curiosamente toda a gente no mundo inteiro, nas conferências a que eu vou, nos grupos de que faço parte, sabe qual é a minha posição sobre Gaza. E eu às vezes penso que há 20 ou 30 anos atrás, se eu tivesse uma certa posição sobre Gaza, algumas pessoas saberiam, que tenham lido o meu livro ou que tenham estado comigo num qualquer salão literário numa cidade qualquer, mas de facto agora é uma aldeia, toda a gente sabe o que se passa, e isso tem custos. Deles é o controle social, não é? Sim, sem dúvida, o controle é fortíssimo. O controle da propaganda é fortíssimo. Mas o que é até mais perturbador não é a propaganda, é o controle, porque a propaganda opera de um modo muito geral sobre as sociedades. Mas nós temos aqui controles bastante individuais. Há pessoas a fazer listas e a enviar essas listas para sítios onde será tomada uma decisão individual sobre esta particular pessoa. Todos sabem, cada um de nós faz o tempo todo. Eu costumo dizer que a Stasi nunca soube sobre os cidadãos da Alemanha de Leste o que a Google e a Meta, etc., sabem sobre mim. Certo, claro que alguém poderia responder que tu podias evitar isso se não estivesses nas redes sociais e se não falasses em público, mas não é exatamente uma grande solução, porque essa é a solução dos regimes totalitários. Nós também podemos evitar o capitalismo se decidirmos ser as setas que vivem do que plantam, não é? E muita gente na União Soviética evitou o problema político tendo uma vida completamente privada, dedicada, sei lá, aos prazeres do sexo e mais nada. Porque tudo o resto era perigoso. Bom, isso é um pouco a história do romance do Kundera, não é? E por isso é insustentável a leveza de ser. Sim. E por isso, enfim, isso é sempre possível, mas não é propriamente uma solução, ou uma solução muito agradável. Dizes que a Europa está mais preparada para esta fase de virtualização da política, por ter sistemas, não sei se a minha leitura está correta, mais parlamentares e menos presidencialistas que os Estados Unidos. De facto, há coisas que nós, um europeu, vê Trump decidir que nos deixa um pouco... como é que uma pessoa sozinha pode tomar uma decisão destas? Mas quando olhamos para a Hungria, ficamos com dúvidas em relação a isso. Na verdade, o que parece segurar os nossos sistemas é a aceitação de cada poder. É esta palavra, aceitação. É quem tem o poder aceita que há outro poder. Quando quem tem poder não aceita, sobra o quê? Certo, mas eu julgo que a questão aqui não pode ser só uma espécie de aceitação individual. Nós temos de pensar sobre quais são as características estruturais de certas sociedades que lhes permitem sobreviver melhor neste tempo de completa virtualização.
E, enfim, eu estou a começar a pensar sobre isso e provavelmente viste alguns tweets sobre isso que são reflexões preliminares, mas eu acho que a tua produção entre textos e tweets é bastante prolixa e difícil de acompanhar tudo. Sim, e às vezes modifica-se. Isso é sempre bom sinal. Sobretudo quando estou a pensar ainda sobre o assunto. Mas eu acho que provavelmente nós temos de concluir que algumas das características que funcionavam muito bem há 50 anos atrás deixaram de funcionar. E, por exemplo, a separação entre a economia e a política, que os Estados Unidos conseguiram fazer relativamente bem durante décadas, hoje em dia colapsou completamente nos Estados Unidos. E temos de pensar porquê e o que é que podia ter sido feito para impedir isso. Eu acho que a desigualdade económica era um problema com o qual os Estados Unidos conseguiam lidar relativamente bem e que não tinha impacto político. E hoje em dia esta virtualização tornou o poder da política muito mais completo e por isso é preciso haver mais resistência da parte da sociedade, o que só pode ser feito com maior igualdade económica. Eu acho que é um argumento que a esquerda tem de fazer. Sim, eu tenho aliás tenho desenvolvido uma ideia de que a democracia não consegue viver a partir de determinados níveis de concentração de riqueza, porque concentração de riqueza é concentração de poder. E que uma das coisas, isto para a direita é brutal, isso que eu vou dizer, o instrumento fiscal não tem como única função a redistribuição da riqueza, certo, mas sim a limitação de poder. A partir de determinado... O Estado define que não se pode ser rico a partir de um determinado nível, porque isso põe em risco o próprio Estado. Eu acho que a única coisa que eu talvez discordo contigo é que talvez isto não fosse verdade há 60 anos atrás. Talvez uma democracia pudesse conviver muito bem com níveis elevados de desigualdade económica, mas o que pode ter acontecido é que passou a ser verdade hoje. E em grande parte por causa das tecnologias de informação. Seria uma longa discussão, mas eu acho que esse é que é um argumento que tem de ser feito. Porque as tecnologias de informação concentram poder político e económico em simultâneo. A concentração de poder é tal, a capacidade de propaganda e de influência é tal, que só podemos criar resistência na sociedade com níveis maiores de igualdade económica e social. O conservadorismo, vamos passar um bocadinho brevemente pelo Partido Repúblico, que está a acontecer à direita americana. O conservadorismo clássico valoriza a ordem, o equilíbrio, a contenção. Hoje é no espaço que sempre foi ocupado por essa corrente que vemos mais paixão pela ruptura, pelo conflito, pela disrupção. Como é que uma filosofia da prudência se transformou numa política de disrupção? Pois, boa pergunta. Eu escrevi um texto há umas semanas tentando responder esta pergunta e eu acho que a resposta é que essas pessoas na verdade nunca foram conservadoras. Elas nunca gostaram da ordem enquanto ordem. Elas gostavam da ordem que existia e da qual beneficiavam. A partir do momento em que essa ordem... A pergunta é se não é sempre assim. Mas... não, é capaz de ser sempre assim, mas eu acho que há pessoas que são genuinamente... Não sei se o que estás a dizer, que me parece um pouco cínico demais, é que toda a gente é assim, mas eu acho que não. Não é toda a gente. Eu não individualizo, mas as correntes políticas são assim mesmo, que depois não sejam todas as Isso é possível assim. Que sim, mas o ideal do conservadorismo não é esse. É um certo amor da ordem. E essa ordem pode ser diferente. Aliás, tem de ser diferente porque ela muda com a história. Mas muitos dos conservadores de que estamos a falar tornaram-se revolucionários. Porquê? Porque agora já não se trata de conservar a ordem que existe, trata-se de voltar à ordem que foi perdida. E isso é um processo essencialmente revolucionário. Trump, J.D. Vance, muitos dos europeus. No sentido preciso do termo reacionário. Sim, revolucionário no sentido em que implica o uso da força, da violência e implica uma transformação radical das nossas sociedades e das instituições. E muitos dos conservadores, que chamamos conservadores hoje em dia, são de facto assim. O Partido Republicano deixou de ser um partido institucional e tornou-se uma plataforma revolucionária, como tu dizes, onde prevalece o culto da personalidade, o desprezo pelas regras constitucionais, até o apelo à violência. Como é que foi possível esta inversão? Agora eu não refiro já não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista dentro do próprio partido, esta inversão total do espaço, num espaço de tempo. A mim o que me faz impressão eu estive na Convenção Republicana em 2016. Os sinais estavam todos lá, eu aliás vim de lá convencido que o Trump ia ganhar e depois vim para aqui influenciado pelo ambiente aqui, fiquei a achar que se calhar não ganhava, mas lá fiquei com a sensação que ele ia ganhar, ou seja, que o trabalho já estava feito. Mas foi muito rápido, de 2016 até agora o tempo histórico é curtíssimo, não é? Quer dizer, estamos a falar de 9 anos. Como é que isto aconteceu no Partido Republicano tão depressa?
Sim, é reconhecível. O Partido Republicano está reconhecível. Eu acho que a explicação é que estas mudanças são sociais e, sobretudo, há um enorme descontentamento, uma enorme fúria entre grandes partes do eleitorado. Se não percebermos isso, se não virmos de perto isso a acontecer, então não percebemos o que está a acontecer. Há de facto um enorme desespero nos Estados Unidos, há uma desagregação social enorme. Se saíres das principais cidades, vês um país que está em acelerada desagregação. É por isso que o Bernie Sanders, e com a ajuda da AOC, é quem consegue neste momento liderar a oposição a Trump. Sim, eu julgo que a seguir a Trump, porque julgo que este mandato de Trump será bastante desastroso e ele vai sair mais ou menos em desgraça. E eu acho que a seguir a esquerda... Vai haver uma transformação também do Partido Democrata. Não quero chamar esquerda radical, porque não sei se merece exatamente esse nome. Mas... Não, acho que essa só é radical do ponto de vista dos Estados Unidos. Bernie Sanders aqui seria um social-democrata de centro-esquerda. Mas há algo parecido com Bernie Sanders. Aliás, eu acho que o problema de Bernie Sanders em 2016 foi o facto de ele estar ainda muito associado ao passado, do ponto de vista associado ao marxismo, ao comunismo, a certas experiências na América Latina, o que não é uma grande vantagem na política americana. Mas alguém como Alessandra Ocasio-Cortez e outros podem apresentar estas ideias com novas vestes, sem estar associada ao passado. Eu acho que vi há pouco tempo sobre o Bernie Sanders e disse que ele conseguiu um rebranding da luta de classes, ou seja, esta, e com uma grande vantagem, não é? Como combate à oligarquia passou a ter um rosto, que é uma coisa que é muito, muito importante em política, que é o Elon Musk, não é? Sim. Passou a ser real, a oligarquia passou a estar mesmo no poder e isso facilitou o discurso, não é? Não tenho a certeza que o rebranding tenha sido tão completo quanto seria necessário para ganhar umas eleições. Mas sim, houve algum rebranding. Mas, por exemplo, eu num dos comícios de Donald Trump na Michigan a que assisti, um dos assistentes, um dos apoiantes de Trump, disse-me que era importante combater o marxismo em Wall Street. Este é o estado do debate americano. Mas mostra que há uma enorme fúria. As expressões do passado ainda lá estão, ninguém gosta de marxistas, mas por outro lado, tu vês no Partido Republicano toda a gente interessada em combater Wall Street. Há aqui um enorme... estas pessoas podem muito facilmente, se desiludidas com Trump, podem muito facilmente passar para alguém como Bernie Sanders. Portanto, o segredo do Partido Democrata é conseguir reconquistar parte desses eleitores. Porque a parte desses eleitores foram democratas no passado. Não é? Sim, e muitos que até não foram podem vir a ser. As coisas estão de facto num fluxo muito acelerado na política americana. Um dos novos inimigos do trumpismo são as universidades, vistas como um espaço das elites, onde os valores conservadores não são respeitados e difundidos. Conheces bem Harvard, onde fizeste o teu doutoramento. De que forma é que as universidades podem resistir à tentativa de controle autoritário sobre a produção de conhecimento? Bom, eu estou bastante pessimista, porque o problema não é que o Estado tenha muito poder e as universidades tenham pouco. O problema é que há muita gente dentro das universidades que está inteiramente alinhada com este projeto. E mais uma vez quero insistir que o problema não começou com Trump. Eu estive em Georgetown em dezembro do ano passado, antes de Trump tomar posse, e dei uma palestra sobre Gaza. E os alunos participaram muito bem na palestra, mas depois, no fim, em privado, num canto do corredor, quiseram falar comigo sobre o que é que podiam fazer, tendo em conta que estavam tão aterrorizados. Por um lado, estavam aterrorizados com as consequências que podia ter para eles, a sua defesa de Gaza. Por outro lado, queriam continuar a defender Gaza, e então queriam o meu conselho sobre como é que podiam fazer isso sem correr riscos excessivos. Deixa-me fazer um intervalo, porque eu quero pegar por aí, mas antes, para depois não me esquecer do que queria perguntar, porque eu quero fazer exatamente a ligação Gaza-universidades, e não quero perder esse gancho, mas queria-te fazer uma pergunta antes. A tentativa de controle dos centros de saber como as universidades faz parte de um guião de qualquer autocrata. E Hitler fez exatamente o mesmo, levando à fuga de cérebros do que era então o centro de conhecimento mundial. Há aqui espaço, faz só aqui umas chavetas e depois nós regressamos. Há aqui espaço para uma reação europeia ou não? Ou é ilusão? Não sei, eu talvez com a idade tenha ficado tão desiludido sobre este tipo de coisas. Os salários são completamente diferentes, chegam a ser 4, 5, 6 vezes maiores nos Estados Unidos. E eu não sei se há pessoas assim tão convictas quanto à liberdade de expressão que estejam dispostas a sacrificar esses salários. Mas a liberdade de investigação é uma coisa importante, em princípio, para um
Mas mais uma vez, em muitas áreas, até na China, há completa liberdade de investigação. Sim, áreas tecnológicas, científicas, etc. E há outras áreas onde há exceções. Quem, por exemplo, não queira falar de todo sobre a Palestina e sobre Gaza, por enquanto não vai ter problemas. Ou quem não quiser atacar diretamente Trump. Ou seja, há 2 ou 3 exceções. O que já se começa a tornar muito parecido com a China, porque eu conheço bem as universidades chinesas. E não é que haja uma repressão em todas as áreas. Há 2 ou 3 pontos sobre os quais não se pode falar. E os Estados Unidos estão a caminhar para aí também. Mas quem estiver disposto, ou quem até não tenha um grande interesse pessoal nesses 2 ou 3 pontos, e tem interesse noutros... Não achas que a Europa vá conseguir... Não parece que vai ser muito significativo. Isso é uma das coisas também que a Europa gosta de dizer para se conseguir sentir melhor, mas não sei se isso vai ser muito significativo, ou também convém não compararmos à Alemanha nazi, porque não é exatamente aí que estamos ainda. E na Alemanha nazi havia outra questão que explicou muito da fuga de cérebros, que foi a perseguição aos judeus. Achas que o nacionalismo radical que tomou conta da política israelita e que se sente imbuído do mesmo espírito civilizador, sempre aliado ao extermínio e à violência, sempre esteve este espírito civilizador, mas do meu ponto de vista sempre esteve aliado à violência e ao extermínio, que marcou o colonialismo, muda o lugar de Israel no campo político internacional. O lugar que Israel tinha, pelo menos no imaginário das pessoas, mudou. As pessoas não se lembram, já agora aqui um parênteses, o primeiro país a reconhecer, já foi dito isto várias vezes, a reconhecer Israel foi a União Soviética. E Israel era, ao contrário do que as pessoas imaginam, visto como, para a esquerda, por exemplo, como um símbolo, os kibbutzes, a ideia comunitária, a ideia exatamente de um povo que ia, um povo perseguido. Hoje a imagem é de uma potência colonial, violenta, bastante violenta. Isso mudará o lugar que Israel terá no futuro, até se pensarmos que os Estados Unidos podem perder bastante influência política internacional. Israel tornou-se muito associado à extrema-direita, no sentido em que se tornou uma espécie de símbolo de um Ocidente mais violento e mais capaz de usar o seu poder. Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando muita gente diz eu apoio Israel, são pessoas que muitas não conhecem Israel, muitas não se interessam por Israel, muitas não têm grande afeição por Israel, mas para elas Israel... Eu, por acaso, deixa-me dizer já, agora eu tenho até por este legado, não por Israel que vejo hoje, mas tenho pela ideia. Esse é que é o paradoxo, é que eu julgo que muitas das pessoas que criticam a atuação de Israel nos últimos 2 anos são pessoas que se sentem até bastante torturadas por ver o que está a acontecer com Israel e que têm uma grande afeição pelo país, que também é o meu caso. E muitas das pessoas que apoiam o que Israel tem feito não se interessam nada por Israel, não têm qualquer afeição, mas é uma espécie de símbolo. Por exemplo, o último livro de Robert Kaplan, que é um autor de que eu gosto e fiz a recensão numa revista inglesa, ele apresenta Israel como um modelo do que o Ocidente tem de ser, se quiser sobreviver. E por isso Israel está-se a tornar um símbolo, mas não é um símbolo de progresso, é um símbolo de uma espécie de regressão ao uso de poder em bruto. Como dizias, uma das principais razões para o ataque à Harvard e é a criminalização em vários países, incluindo europeus, nós estamos sempre a falar dos Estados Unidos, mas se irmos à Alemanha ou até a França, está a acontecer o mesmo, das críticas a Israel. O sentimento de culpa chega para explicar o risco que as sociedades ocidentais estão a correr, sacrificando a liberdade de expressão interna em nome de um regime que hoje é nacionalista e expansionista. Eu devo dizer assim, faço aqui um parênteses para a Alemanha. Eu consigo compreender a dificuldade de fazer este debate na Alemanha. Acho que faz-me confusão porque atiram na realidade para os ombros de outros as suas próprias culpas, o que é bastante confortável, mas apesar de tudo, se nos conseguimos distanciar e ser menos emocionais, conseguimos perceber que é também um trauma da própria Alemanha, que a Alemanha não conseguiu ultrapassar. Mas é compreensível até onde se está a ir para proteger um regime que na realidade já tem muito pouco a ver com e não é de agora, não tem pouco a ver há 1 ano, há 2, não é? Há bastante mais tempo, com os valores que supostamente a Europa defende. Sim, bastante incompreensível. Eu acho que o sentimento de culpa não é o único fator. Há tantos fatores
A questão de facto é complicada desse ponto de vista. Olha, um fator óbvio é a pressão dos Estados Unidos. Há muitos países na Europa que, se não fosse a pressão americana, teriam outra posição sobre Gaza. Eu desconfio, por exemplo, que seja o caso de Portugal, que estaria... Eu desconfio que o governo português não tenha nenhuma posição sobre Gaza, porque ninguém no governo português sequer pensou no assunto até agora. Mas... Também é possível, mas se tivesse, um dos fatores que seria certamente discutido no Ministério seria as consequências que isso teria relativamente à posição americana quanto a Portugal. E muita gente lembraria que não é uma prioridade para nós, a Palestina, temos outras, em África, na América Latina. Os Estados Unidos não esquecem isto, porque isso é que é a verdade, não é? As consequências não são durante um ano, as consequências podem ser durante 10 ou 20 anos. Há uma reputação que se adquire de ter tido uma posição anti-Israel. E como tal, eu julgo que há muitos fatores que explicam isso, mas existe também muita ilusão. Na realidade, só há um país que claramente, a Irlanda, mas a Irlanda é histórico, é tradicional, e Espanha. E Bélgica, mas na Bélgica menos transversal ao sistema todo, apenas alguns partidos. Há também muitas ilusões, muita propaganda, há um nível de propaganda elevadíssimo. Olha, a grande divisão, quando no que diz respeito a Gaza e à Palestina, não é entre pessoas de direita e esquerda. A grande divisão que eu tenho encontrado é entre pessoas que já estiveram na Palestina e pessoas que não estiveram. Ou pessoas que já estiveram em Jerusalém, mas não apenas numa excursão turística, mas que andaram... Que estiveram na Palestina, não é que foram a Israel a convite... Que foram a Tel Aviv, à praia, etc. Isso que tu estás a dizer, eu já estive em Gaza 2 vezes e várias vezes na Cisjordânia, e costumo dizer, por exemplo, sobre Gaza, e não é nada propriamente que se veja. Qualquer pessoa que esteve em Gaza e sai de Gaza a se vender o Estado de Israel, ou é mal formado, ou não está a dizer o que pensa. Sim, mas isso mostra claramente que há aqui uma enorme falta de conhecimento também. Há em muitos casos há má fé, mas há também muita... E há muita autoilusão. Israel de facto está muito ligado à ideia do Ocidente, e está muito ligado à redenção do Ocidente. E está muito ligado... não é? Porque a mim parece-me que há aqui uma posição dupla, que é, por um lado, a redenção do Ocidente, ou seja, espiar os pecados do Ocidente em relação a uma perseguição, que não é só o Holocausto, é uma perseguição histórica aos judeus. Por outro lado, curiosamente, o oposto, que é ver Israel como uma espécie de linha da frente do confronto do Ocidente com o Oriente. Tens toda a razão sobre isso. Aliás, podia até ser possível distinguir aqui entre esquerda e direita. As pessoas de esquerda estariam um pouco mais inclinadas para a ideia da redenção do Ocidente, e pessoas de direita veem Israel como um modelo do que o Ocidente precisa ou vai necessariamente precisar. Até ex-antissemitas. Passaram a olhar para Israel de uma maneira diferente. Claro, veem Israel como um modelo do que o Ocidente precisa de ser, se quiser sobreviver neste novo mundo violento e cruel. E por isso há aqui muitos fatores. É um tema que precisa de um livro, porque os fatores acumulam-se, e é muito central na nossa identidade. Toca em coisas absolutamente centrais na identidade ocidental, e eu acho que isso explica muita da paixão, mas explica também que muita gente não quer ver. Não quer ver. Seria demasiado doloroso ver a realidade. Ainda achas que ainda há hipótese para uma política de 2 Estados, que na verdade é uma política ainda teoricamente assumida pelos Estados Unidos e pela Europa, ou já não há retorno e os palestinianos foram definitivamente deixados à sua sorte? Julgo que 2 Estados será impossível. Quanto mais percebo a história do conflito, mais percebo que a ideia de 2 Estados foi quase sempre usada como uma propaganda para obscurecer a realidade do que estava a acontecer. Perguntei, por exemplo, ao antigo primeiro-ministro israelita se alguma vez algum primeiro-ministro tinha acreditado que a Palestina pudesse ser um Estado, algum primeiro-ministro israelita, e a resposta dele foi talvez 1 ou 2 depois de terem deixado de ser primeiro-ministro, mas nunca houve um primeiro-ministro em funções que tenha acreditado nisso. Há também muita propaganda à volta dessa questão, e hoje em dia julgo que se tornou impossível, de facto, porque o que está a acontecer todos os dias é a destruição de Gaza. Já aconteceu, e o que está a acontecer todos os dias é a destruição da Cisjordânia. Em que bases é que poderá ser construído um Estado palestiniano, ninguém sabe. Para terminarmos a nossa conversa, e aterrando em Lisboa por uns minutos, tiveste uma experiência política curta em Portugal. Ela levou-me, aliás, a fazer-te na altura críticas duras e até truculentas, que também agora não interessam muito, nem tu te lembras, eu só me lembro porque estava a fazer uma busca para esta entrevista. Olhando para trás, já totalmente afastado da política, que avaliação fazes desse tempo e do papel que tiveste nele?
Para quem não se lembra, foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus, portanto não era um pormenor quando havia uma intervenção na Troika, no tempo de Pedro Passos Coelho. Eu acho que tive muita sorte, porque a minha experiência política foi muito rara e agradável, do ponto de vista em que tive 2 anos a trabalhar como Primeiro-Ministro a metros do gabinete do Primeiro-Ministro todos os dias, e depois tive 2 anos como Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. São 2 posições em que tu vês o governo todo a funcionar. Eu acho que muita gente passa por governos e vê apenas a sua área das pescas ou da agricultura ou o que quer que seja, e por isso fiquei com uma ideia muito clara. Eu tinha um enorme interesse intelectual por todos aqueles temas, e por isso foi muito entusiasmante. E não te sentes ligado a um período especialmente mau da política nacional? Não tenho nenhum tipo de arrependimentos quanto a isso, porque eu olho para o país hoje e tenho a convicção, acho que concordamos em muitas coisas durante esta entrevista aqui e vamos discordar. Discordamos. Eu tenho a convicção, eu tenho a convicção, olhando para o país hoje, que as coisas estão a funcionar melhor por causa do que foi feito nesses anos, por causa das reformas que foram feitas, quer ao nível da economia, quer ao nível do orçamento. Se hoje temos superávites e se temos uma economia a crescer mais do que a média europeia, e eu tenho a certeza que não é por causa dos governos de António Costa, tenho a certeza que é por causa dos 4 anos de 2011 a 2015, e por isso acho que o trabalho foi muito sério, foi muito dedicado da parte do Primeiro-Ministro. Vi isso todos os dias a trabalhar com ele durante 4 anos, e acho que não teria havido uma alternativa melhor. Não te vou contestar porque não é o tema do nosso debate. Deixa-me só fazer-te mais uma pergunta que não tinha aqui preparada. Gostavas de ver Pedro Passos Coelho de novo Primeiro-Ministro? Eu acho que ele fez um trabalho ótimo. Eu não sei se ele está interessado. Acho que seria um ótimo Primeiro-Ministro outra vez. Melhor do que o atual? Não, se tiver a mesma paixão que tinha na altura, sim, seria um ótimo Primeiro-Ministro. Melhor do que o atual. Mas não sei se ele tem a mesma paixão, e a paixão aqui também é importante. Ele trabalhava 18 horas por dia. Não sei se quer fazer isso outra vez. Se não quiser fazer isso outra vez, então é melhor não voltar. Muito obrigado, Bruno, por esta hora e um quarto de conversa. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidadas. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.